Primeira parte. O solo materno. O judaísmo dos macabeus aos rabinos. Capítulo 1. A dimensão cultural. Judaísmo e helenismo. Este livro trata da história da igreja primitiva. Porque então retroceder até 167-166 a.C. não seria uma data por demais remota? A razão é simples. Hoje em dia, existe um pressuposto muito difundido entre os cristãos de que o judaísmo de onde saíram Jesus, os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs é o mesmo judaísmo que os cristãos tornaram conhecimento pela Bíblia. Além disso, as Bíblias protestantes não trazem os apócrifos do A.C. 200 a.C. ou depois de Cristo. O pressuposto mais comum, portanto, é o de que o judaísmo de aproximadamente 30 depois de Cristo seria mais ou menos o mesmo judaísmo dos livros mosaicos, dos profetas, salmos e livros de sabedoria. Tal pressuposto padece de um equívoco fundamental, e muitos outros fenômenos do NT e da igreja primitiva deixarão de ser compreendidos adequadamente se não o corrigirmos. Em suma, certas coisas muito importantes aconteceram ao judaísmo e ao povo judeu no período intertestamentário, fatos esses essenciais para a compreensão da origem do movimento suscitado por Jesus e pela igreja primitiva. É por isso que nossa história começa em meio ao grande drama histórico que teve lugar na década de 160 a.C. Depois do exílio babilônico, 587-538 a.C., os judeus da Judéia viveram sob a dominação estrangeira por quase 4 séculos. Soberanos persas, gregos e egípcios normalmente deixavam os judeus à vontade no tocante à prática religiosa. Os costumes e as tradições judaicas, centrados no templo e no sumo sacerdote, eram respeitados. Assim, os judeus, em alguns aspectos, desfrutavam de uma autonomia limitada, geralmente tendo como representante oficial do povo o sumo sacerdote. Essa situação estendeu-se pelas primeiras décadas depois do ano 200 a.C., quando os sírios eram a potência dominante da região. A dinastia reinante na Síria, os Seleucidas, tinha origem grega e remontava à época de Alexandre, o Grande. Sua capital era Antioquia. Desde o início, eles mantiveram a política de tolerância cultural e religiosa. O quadro muda com a chegada de Antíoco Livio Epífanes, o rei sírio cujo reinado começa em 175 a.C. Introdução: a revolta macabea. Comecemos, antes de tudo, com um breve relato histórico. O ano é 167 a.C., ou 166 a.C. Estamos na pequena aldeia de Modim, situada em uma colina nas imediações de Lida, atual Lode. Um grande tumulto torna conta do lugar. Um emissário do rei Antíoco proclama um decreto real pelo qual todos os habitantes do vilarejo são conclamados a oferecer um sacrifício sobre o altar de um ídolo instalado na praça do mercado. Os judeus locais já estavam preparados para isso. Eles tinham ouvido o que acontecera em Jerusalém poucos meses antes, um altar idólatra fora erguido sobre o altar do templo, e agora ofereciam-se ali sacrifícios aos deuses pagãos incluindo porcos. Não somente cometeu-se com isso uma blasfêmia contra o Deus de Israel e profanou-se o seu templo, como também seu povo foi brutalmente perseguido. Todos os rolos da lei foram encontrados e queimados. Quem possuísse rolos da Torá era morto. Mães cujos filhos haviam sido circuncidados também foram mortas. Macabeus 1, 44-64. Por conseguinte, os habitantes de Modim sabiam o que os aguardava se não obedecessem ao decreto real e oferecessem os sacrifícios requeridos. Como recorda muito sobriamente o autor de Macabeus, muitos dos israelitas foram-lhes ao encontro dos emissários do rei. 2:15. Em um grupo à parte, no mercado, encontravam-se o velho sacerdote Matarias e seus filhos, João, Simão, Judas, chamado Macabeu, Eleazar e Jonatas. Eles tinham os rostos crispados de mágoa e dor por aquilo que em breve haveria de acontecer. A tensão cresceu no momento em que os emissários do rei voltaram sua atenção a Matatias. Tomaram a palavra os emissários do rei e disseram a Matarias: tu és um ilustre grande chefe nesta cidade, apoiado por filhos irmãos. Pois, o primeiro a cumprir o que foi decretado pelo rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que foram deixados em Jerusalém. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei, sereis honrados com dádivas de prata e de ouro e numerosos presentes. Matarias replicou com voz forte: ainda que todas as nações do império do rei lhe deem ouvidos, e se afaste cada uma delas do culto de seus pais e se conforme às suas determinações, eu, meus filhos e meus irmãos caminharemos na aliança de nossos pais. Que ele nos conceda a graça de não abandonar a lei e as observâncias. Não daremos ouvidos às ordens do rei para nos desviar do nosso culto, para a direita ou para a esquerda. Nem bem acabara ele de proferir estas palavras, apresentou-se, à vista de todos, um judeu, para sacrificar no altar de Modim, conforme a ordem do rei. Ao vê-lo, Matatias inflamou-se de zelo e seus rins fremiram, tomado de justa cólera, atirou-se contra ele e degolou-o sobre o altar. Quanto ao funcionário do rei, que obrigava a sacrificar, matou-o naquela hora, e derrubou o altar. Estava abrasado de zelo pela lei, como se abrasara Finéias contra Zambri, filho de Salu. Gritou então Matatias em alta voz através da cidade: que todos os que têm zelo pela lei e apoiam a aliança me sigam. Ele próprio e seus filhos fugiram para as montanhas, abandonando tudo o que possuíam na cidade. Macabeus 2:17-28. Começava assim a revolta macabeia, uma rebelião que resultou na rededicação do templo em 164 a.C.
posteriormente celebrada no feriado de Hanukkah, no estabelecimento de um Estado judaico parcialmente autônomo e reconhecido pelos sírios e, mais tarde, em um Estado judeu independente, que perdurou até a conquista romana em 63 a.C. O que estava em jogo nessa revolta? A resposta parece bastante óbvia: a insurreição dos Macabeus representava a autodefesa do judaísmo contra a helenização forçada implementada por Antíoco. A revolta macabeia tornou explícita a incompatibilidade entre judaísmo e helenismo. Os guerreiros e mártires macabeus devem ser vistos como membros proeminentes de uma longa cadeia de mártires judeus que, no decorrer de muitas eras, preferiram dar a vida a negar seu Deus e sua lei. De fato, os mártires da rebelião macabeia provavelmente aparecem na lista das testemunhas cuja fé em Deus é lembrada pelo autor de Hebreus 11. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. 2 v 35-38, 3. Não obstante, se analisarmos os antecedentes da revolta macabeia, não podemos deixar de notar que o conflito entre o judaísmo e o helenismo era um fenômeno muito mais complexo do que indicamos acima. Em um estudo hoje clássico 4 sobre a revolta macabeia, o especialista alemão de origem judaica Elias Bickerman chama atenção para 2 pontos importantes. Primeiro, os judeus de Israel haviam sido expostos à influência maciça da cultura helênica muito tempo antes da tentativa de helenização por parte de Antíoco. A violenta helenização de Jerusalém fora instigada não por Antíoco, mas por ciclos influentes com acesso à liderança política e religiosa de Jerusalém. Por esses dias surgiram de Israel indivíduos ignóbeis que seduziram a muitos, dizendo-lhes: vamos, aliemo-nos às nações que nos cercam, pois, depois que delas nos separamos, sobrevieram-nos muitos males. Agradou-lhes tal arrazoado, e alguns de entre o povo apressaram-se a ir ter com o rei, o qual lhes deu autorização para observar as práticas das nações ou dos gentios, conforme os usos delas. Construíram, pois, um ginásio em Jerusalém, refizeram o seu prepúcio, renegaram a aliança santa para se associarem aos pagãos e venderam-se para fazer o mal. 1 Macabeus 11-15, grifo do autor. 5. Assim, a questão da helenização era, em grande medida, um conflito judeu intramuros, por isso os macabeus empunharam inicialmente suas armas, sobretudo, contra seus próprios compatriotas, e não contra os representantes do rei Seleucida. 1 Macabeus 2:43-46. 3, 5, 9, 6. Em segundo lugar, Bickerman diz que os guerreiros macabeus, que acabariam por estabelecer o reino dos Asmoneus, 7, achavam-se profundamente influenciados pelo helenismo. Tratava-se, porém, de um helenismo de outra espécie e um helenismo adaptado, de sorte que não contradissesse as verdades fundamentais do judaísmo. Ao mesmo tempo, à medida que os macabeus asseguravam a liberdade política da Judeia, aqueles que os apoiavam, os precursores dos fariseus, iam incorporando elementos importantes da cultura helenística ao judaísmo de tal forma que já não se via mais neles uma ameaça, e sim um enriquecimento. Esse processo será analisado posteriormente neste capítulo. Portanto, a história da insurreição macabeia contra a helenização violenta desponta não apenas como a representante de um dos lados da moeda, um aspecto da história bastante complexa do embate entre judaísmo e helenismo. É precisamente para esse choque mais construtivo e seus efeitos sobre o judaísmo de então que voltamos agora nossa atenção. Alexandre, o Grande, e o triunfo do helenismo. Para compreender o que estava em jogo na revolta macabeia, façamos o que fez o autor de 1 Macabeus, situemos todo o processo em um contexto mais amplo. Depois de ter derrotado Dario, rei dos persas e dos medos na batalha de Issos, em 333 a.C. e Galgamela, em 331 a.C., Alexandre, filho de Filipe, macedônio oriundo da terra de Cetim, Macedônia e Grécia, tornou-se rei no seu lugar, primeiramente na Hélade. Empreendeu numerosas guerras, conquistou muitas cidades fortificadas e fez perecer os reis da região. Avançou até as extremidades do mundo e tornou os despojos de inúmeras nações. Calou-se a terra diante dele. Exaltou-se o seu coração e inchou-se de orgulho, reuniu um exército sobremaneira poderoso e subjugou províncias, nações e dinastias, que tiveram de lhe pagar tributo. 4. Quando Alexandre, o Grande, morreu em 323 a.C., suas conquistas estendiam-se não somente a todas as terras importantes da metade oriental do Mediterrâneo, elas contribuíram também para o lançamento das bases de uma revolução cultural que mudaria o caráter do mundo antigo nos séculos por vir. O próprio Alexandre imaginará uma síntese entre a cultura grega clássica e as antigas culturas do Oriente, e embora seu império tenha se fragmentado pouco depois de sua morte, seu ideal de uma síntese de culturas foi em larga medida realizado. É preciso, porém, enfatizar que as duas partes envolvidas, a Grécia e o Oriente, não desfrutavam de um mesmo equilíbrio. A cultura grega era a cultura dos conquistadores, dos governantes, dos exércitos e da nova elite comercial. O grego era a língua da administração, dos negócios e do comércio. A literatura grega era tida como o modelo supremo para todo tipo de produção literária. A cultura grega era a cultura do novo tempo, e quem quisesse fazer
fazer parte da nova elite teria necessariamente de adotá-la. As línguas e os costumes das velhas culturas da Pérsia, Síria, Judeia e Egito não gozavam do mesmo prestígio porque eram culturas de povos conquistados, de populações que não tinham sido capazes de resistir ao poderio superior de Alexandre e de seus sucessores. Portanto, era natural que os representantes dos conquistadores vissem as culturas nativas do Oriente como inferiores. E como sempre acontece em circunstâncias semelhantes, essa atitude era também a atitude de muitos indivíduos das sociedades conquistadas que ambicionavam o desfrute dos bens sociais. Veremos a relevância desse fenômeno quando examinarmos a história dos judeus nos 2 últimos séculos antes de Cristo. Existe, porém, outro aspecto nessa questão cuja importância não pode ser subestimada. Os gregos talvez tenham desprezado grande parte da cultura oriental ou bárbara, entretanto, nutriam ao mesmo tempo enorme admiração secreta por ela. Platão contou uma história bem conhecida em que um sacerdote egípcio diz ao sábio grego Solon: ó Solon, vocês gregos são tão jovens. Não há tal coisa como um grego idoso. Vocês são jovens de alma, todos vocês. Por isso mesmo não há uma crença sequer em seu meio que seja ancestral e que provenha de antiga tradição, nem tampouco uma ciência que os séculos tenham envelhecido. 8. Platão parece entender tal declaração e, com efeito, muitos gregos parecem ter se sentido inferiores culturalmente em face da cultura oriental precisamente porque faltava-lhes uma tradição que fosse remota. Eles tinham consciência de haver criado algo novo no que tange à democracia, ciência, filosofia, teatro e outras inovações. Orgulhavam-se disso, no entanto, sentiam-se também recém-chegados a uma arena em que outros povos ostentavam orgulhosos antigas tradições que lhes serviam de alicerce para suas instituições e ritos cultuais. Um profundo respeito e admiração pela sabedoria oriental foi crescendo paulatinamente entre os representantes da cultura grega, sobretudo entre os filósofos. Para citar apenas um exemplo emblemático disso, no 2º século antes de Cristo, um dos principais filósofos platônicos de então, Numínios, dizia que Platão herdara seus ensinamentos mais profundos dos semitas, e que Platão era, simplesmente, um Moisés de língua grega. 9. Havia, efetivamente, 2 aspectos da cultura grega clássica que a impediam de desempenhar o papel de nova cultura comum do Império Alexandrino. 1. A religião grega tradicional não fora talhada para ser uma religião capaz de satisfazer a todo o império. Alexandre e seus sucessores, sabiamente, não tentaram suprimir as divindades locais nem tampouco o culto a elas prestado. Com o passar do tempo, disso resultou um alto grau de sincretismo religioso. As religiões orientais foram helenizadas, porém a religião grega não ficou imune à orientalização. 2. O sistema democrático da antiga cidade-estado grega, a polis, 10 não poderia servir de modelo para o governo centralizado e autoritário exigido pelos novos impérios alexandrinos, uma vez que tinham sob seu domínio povos conquistados sem nenhuma tradição democrática. Para impor a dominação, os Ptolomeus, do Egito, e os Seleucidas, da Síria, instituíram governos autoritários e centralizados que se pautavam pelo modelo predominante no Oriente Médio, em que os reis eram nomeados por indicação divina. Em 2 aspectos, portanto, o Oriente tinha elementos culturais a oferecer que a cultura grega não poderia desconsiderar se quisesse levar a sério a pretensão de servir de estrutura cultural como aos impérios recém-criados. O Oriente tinha religião, cultos, tradições de sabedoria muito antigas e a ideia da soberania divina dos reis. Vemos que um processo complexo tomou forma nos últimos 3 séculos antes de Cristo. Ao mesmo tempo, à medida que o Oriente ia se helenizando, a cultura grega ganhava também fortes contornos orientais. É a cultura resultante dessa combinação complexa que chamamos de helenismo. Essa nova cultura tornou-se herança cultural de todos os povos civilizados do Mediterrâneo durante séculos. Trata-se de uma afirmação verdadeira até mesmo no que se refere ao Estado de Israel e sua população, embora houvesse problemas específicos com resultados conflituosos e tentativas de compromisso e ajuste. Antes de voltarmos a Jerusalém e ao seu conflito específico, é preciso dizer alguma coisa sobre a principal estratégia adotada pelos promotores da cultura helenística, a fundação das cidades helênicas, ou polis. 11. A cidade helenística, a polis. Disse um estudioso que a famosa definição aristotélica do homem como zoon politicum, literalmente, animal político, não poderia ser traduzida por ser político, e sim ser político que vive na polis. 12. Para a mentalidade grega, a polis era a única referência dentro da qual seria possível a realização da vida humana. No período helenístico, a cultura grega propagou-se primeiramente, de maneira especial, pelo estabelecimento de novas poleis helênicas nos territórios conquistados. Essas cidades foram fundadas em regiões originariamente desocupadas como, por exemplo, Cesareia, próxima do mar, em Israel, fundada por Herodes 13, ou então cidades já existentes foram convertidas em poleis. Toda polis tinha obrigatoriamente algumas instituições, um centro urbano público e um mercado, agora, um local onde se reunia o conselho da cidade, o boleuterion, os banhos, templos aos deuses gregos, posteriormente romanos, um teatro, um ginásio, combinado com uma escola de ensino superior e área para a prática de esportes.
uma biblioteca e um estádio esportivo, e, se fosse uma cidade grande, teria também um hipódromo. Mais importante do que os edifícios eram as atividades praticadas nessas instituições. O teatro e o ginásio eram, por assim dizer, postos missionários de propagação da cultura helenística. O mesmo pode-se dizer de toda a polis no tocante a tudo o que a rodeava. No período romano, as poleis helenísticas foram interligadas por uma rede de estradas de alta qualidade construídas com tal capricho que muitas chegaram até os dias de hoje, como também os sólidos aquedutos desse período. As cidades helenísticas e as estradas romanas que as interligavam constituíam o sistema nervoso do Império Romano e contribuíam para a expansão da cultura helênica. Vê figuras 1.1.3 e 1.4. Em meio a esse sistema arrojado, o comércio prosperava, os exércitos deslocavam-se de uma cidade a outra, bem como as novas ideias. Nas cidades, produziu-se uma perspectiva cosmopolita, e aquilo que diz Lucas sobre os atenienses aplicava-se, sem dúvida, aos habitantes das cidades helenísticas em geral. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. At 17:21. Podemos imaginar o cidadão típico de uma cidade helenística como um indivíduo intelectualizado, com interesse considerável pela religião e pela filosofia, e que era, ao mesmo tempo, profundamente conservador em suas opiniões políticas, contanto que isso não comprometesse seu bem-estar pessoal ou a prosperidade de sua cidade. Se esta fosse ameaçada, ele reagiria com violência contra qualquer perturbação da ordem pública, como no caso de Paulo em Éfeso. At 19. Quando falamos da civilização helênica, temos em mente, sobretudo, a cultura urbana dos gregos e dos impérios romanos posteriores. Estima-se que cerca de 10% da população desses impérios tenham vivido em cidades helenísticas. Esses 10% eram os principais porta-vozes da cultura helenística. Não há dúvida de que o grau de penetração dessa cultura na área rural adjacente às cidades variou de região para região. Barreiras linguísticas talvez tenham determinado significativamente sua extensão. Na Grécia e em Roma não havia barreiras linguísticas entre as cidades e as áreas rurais. Além disso, as cidades tinham laços culturais estreitos com o seu entorno. Pode-se dizer o mesmo das regiões costeiras da Ásia Menor e também das planícies costeiras mais ao sul, Síria, Israel, Egito. Em outras regiões, como no interior da Ásia Menor ou da Síria, no Egito ou em localidades mais afastadas da costa norte da África, as cidades helenísticas possivelmente pareciam-se mais com ilhas em meio a um mar de povos bárbaros que habitavam as áreas rurais e que pouco sentiam o efeito da cultura do império. Qual era a situação na terra de Israel? Helenismo em Israel. O que nos chama primeiramente a atenção é o grande número de cidades fundadas pela cultura helênica ou ela convertidas nos períodos Ptolemaico ou Seleucida, como se vê pela figura 1, página 24. Elas se concentram ao longo da faixa litorânea e na Transjordânia. Observe-se, porém, a existência de grandes cidades helenísticas na Baixa Galileia, Séforis e Tiberíades, no Vale de Jezreel e na Samaria. 10 dessas cidades no Vale do Jordão e na Transjordânia tornar-se-iam posteriormente cidades-estados independentes, juntas, formavam a Decápolis. Ou Liga de 10 poleis, MC 5:20, MT 4:25, 15. Esse processo de helenização por intermédio de cidades helenísticas foi levado a cabo, ao que tudo indica, de modo razoavelmente pacífico durante os períodos ptolemaicos e seleucidas. Houve, contudo, uma região que permaneceu imune a esse processo, a área montanhosa central da Judéia em torno de Jerusalém. Não havia ali cidades helenísticas. Era natural que assim fosse. A única forma de helenizar a Judéia seria pela conversão de Jerusalém em cidade helênica. Jerusalém, por sua vez, era a capital indisputável, o centro espiritual e foco cultural dominante da região. Tudo o que acontecia em Jerusalém tinha uma influência muito grande na vida da Judéia. Consequentemente, a helenização da Judéia dependia da helenização de Jerusalém. Os judeus de Jerusalém deram duas respostas contraditórias a essa questão candente que desembocaria na revolta macabeia: apoio ou rejeição integral ao processo de helenização. Para compreender os motivos dos helenizadores mais radicais da classe dirigente de Jerusalém, é preciso ter em mente os desafios formidáveis que a cultura helenística colocava. Ela era simplesmente sinônimo de civilização, sem contar o fato de que o regime helenístico levara prosperidade e melhores condições de vida a milhares de cidadãos de todo o mundo conhecido. Isolar-se dessa civilização era algo muito sério. Vamos, aliemo-nos às nações que nos cercam, pois, depois que delas nos separamos, sobrevieram-nos muitos males. Macabeus 1:11-15, v. Cite completa na página 18. Os helenizantes de Jerusalém queriam evitar tal desastre, mas havia um obstáculo muito sério a isso: a Torá. Vários mandamentos da Torá tornavam difícil, se não impossível, um contato mais próximo com os gentios. Os jovens nos que treinavam no ginásio contrapunham-se de forma flagrante aos mandamentos da Torá que prescreviam a decência. Em contrapartida, a circuncisão violava os ideais gregos que a consideravam uma mutilação do corpo. 16. O descanso do sábado e as razões de sua observância eram algo insondável para os gregos, e mais estranho ainda lhes parecia as leis alimentares dos judeus.
que para a mente grega não faziam sentido algum. Os helenizantes acreditavam que se tomar parte da nova civilização mundial teriam de acomodar a Torá à nova situação. Em bom português, isto significaria abrogar aquelas partes da Torá que fizeram dos judeus um povo à parte. 17 Se o programa de helenização tivesse dado certo, o judaísmo, sem dúvida, teria se tornado parte e parcela da cultura helenística, tendo deixado, aos poucos, de existir. A nação judaica teria sido paulatinamente assimilada e sumiria da história mundial, tal como muitos de seus vizinhos mais próximos. Os guerreiros macabeus ignoravam em grande medida as dimensões históricas de sua revolta. A despeito disso, porém, sua ação salvou o judaísmo da extinção num momento crucial. Todavia, tal fato não se deve apenas à repressão dos helenizantes extremados de Jerusalém. Talvez o mais importante a observar aí seja a maneira construtiva com que os macabeus e seus partidários religiosos lidaram com o desafio helenístico. Não se deve cometer o erro de pensar que o período macabeu distinguiu-se pela rejeição absoluta do helenismo. Para nós, que podemos hoje analisar esse período de um plano mais abrangente, é fácil ver que o período inaugurado pela revolta macabeia, que entrou pelo primeiro século da era cristã, notabilizou-se precisamente pelo estreito conflito entre judaísmo e helenismo, tendo este influenciado profundamente aquele. Tal influência, porém, não destruiu o judaísmo. Pelo contrário, introduziu uma nova vitalidade na antiga herança judaica. Em vez de incorporar o judaísmo na cultura helênica segundo padrões gregos, a estratégia consistia agora em incorporar elementos da cultura helenística ao judaísmo de acordo com a Torá. Não se tratava de uma estratégia consciente e deliberada. Na verdade, os asmoneus e os líderes religiosos de sua época pouco ou nada sabiam da extensão com que haviam sido influenciados pelo helenismo ao tentar defender o judaísmo e dar-lhe expressão. Examinaremos mais detidamente agora dois conceitos centrais que nos permitirão avaliar melhor essa influência. Um novo conceito de Torá. Na Bíblia hebraica, a Torá surge em meio à história da salvação. Ela é proclamada no Sinai em um momento específico da história e transmitida tendo por foco uma situação histórica específica, a existência nacional na Terra Prometida. Essa perspectiva aparece de forma eloquente nos discursos de Moisés no Deuteronômio. A Bíblia não nos dá pista alguma de que a Torá tenha existido antes da criação do mundo. O helenismo, porém, explicava a existência do mundo da seguinte forma: a lei oculta que rege todo o universo é a razão divina, o Logos, sendo tarefa moral da humanidade viver uma vida em conformidade com essa razão divina, que é a lei da ética assim como da natureza. 18 De que forma os sábios judeus reagiram a esse conceito? Eles adotaram a ideia mas aplicaram na lei de Moisés. A Torá é o padrão oculto mediante o qual o mundo foi criado. Assim, uma vida de acordo com a lei da natureza é também uma vida de acordo com a Torá. O primeiro escritor judeu a aplicar a ideia da preexistência e da significação cósmica à Torá foi o autor do Siracida, aproximado 190 a.C. Ajudou nessa compreensão a identificação da Torá com a sabedoria preexistente de Deus, por meio da qual Deus criou o mundo. PV 8, 2231. No Siracida, capítulo 24, encontramos um belo hino em que a sabedoria louva a si mesma como lei preexistente e a criação. Página faltante 29 e 31. Desta e de outras maneiras, o judaísmo absorveu ideias helenísticas sem perder sua identidade e sem comprometer seus princípios essenciais. Essas novas ideias foram usadas, nas palavras de M. Avot 1, para erigir uma proteção em torno da Torá, para glorificá-la, e não para destruí-la. Não é o mundo das ideias concebido por Platão que é o modelo oculto segundo o qual o mundo foi criado, é a Torá. Assim, uma vez reconhecidas a exclusividade do Israel de Deus e a validade absoluta de sua lei, os sábios podiam usar de larga liberalidade na aplicação das ideias e dos conceitos gregos em suas reflexões sobre a Torá. Uma confirmação fascinante dessa interpretação vem da aceitação, por parte dos judeus, dos esforços de Herodes, o Grande, de transformar Jerusalém em cidade helenística por excelência mais de 150 anos depois das tentativas dos helenizantes contemporâneos dos macabeus. Herodes tentou até mesmo helenizar o aspecto exterior do templo e não encontrou forte oposição a isso. Nas palavras de Bickerman, ao tempo do Epífanes, o ginásio de Jerusalém constituía um perigo enorme para o judaísmo. Ao tempo de Filo, os judeus de Alexandria aglomeravam-se durante os jogos sem sacrificar parte alguma do judaísmo. O teatro, o anfiteatro e o hipódromo construídos em Jerusalém por Herodes receberam posteriormente a visita de judeus ortodoxos. 26. A Jerusalém de Jesus era uma cidade helenística e herodiana. Um visitante grego não se sentiria deslocado naquela arquitetura tipicamente helênica de ruas regulares e ângulos retos. 27. A visão mais impressionante era o templo que, exceto por seu tamanho grandioso, pouco diferia de outros templos helenísticos. O templo de Herodes tornou provavelmente como o modelo Caesarion erigido por Júlio César, em 48 a.C., em Alexandria. 28. Se, porém, o visitante pudesse visitar o interior do templo, que não era possível, teria diante de si o interior do velho santuário israelita praticamente intacto. Isto poderia ser tomado como símbolo da relação entre o judaísmo e o helenismo nos dias de Jesus. 29. O conceito de judaísmo. Antes de Alexandre, o Grande, e de seu programa de conquista cultural, havia bem poucos hinos no mundo. 30. As pessoas se definiam, e definiam suas identidades, sobretudo por seu lugar
lugar de origem e por sua descendência étnica. Os gregos eram os habitantes da Grécia, das ilhas do Egeu e da costa oeste da Ásia Menor. Os israelitas eram descendentes dos filhos de Jacó e habitavam partes da terra da Israel. Tendo se dispersado por ocasião da diáspora, as pessoas eram definidas com base no território onde moravam e na sua descendência. Depois do exílio babilônico e durante a diáspora, a questão da descendência tornou-se crucial para se saber quem pertencia de fato à nação judaica. Vemos esse princípio aplicado de modo paradigmático na famosa dissolução de casamentos mistos ao tempo de Esdras. As esposas não judias tiveram de deixar seus maridos judeus para que a santa semente não se conspurcasse pela mistura. Ed 9:2. Ou o indivíduo nascia judeu, ou não. Nada podia mudar isso. Na esteira das conquistas de Alexandre, uma nova forma de definição de identidade apareceu. Quem não era de descendência grega, começou a falar como os gregos, a vestir-se como os gregos, viver como os gregos e a morar em cidades de estilo grego. A palavra grega para esse novo estilo de vida era helenismo, provavelmente o primeiro ismo de que se tem notícia na história. Em resposta, os judeus passaram a se definir da mesma maneira, tinham sua própria maneira de viver, o judaísmos. O termo foi usado pela primeira vez, ao que tudo indica, pelo autor de 2 Macabeus, Judas Macabeu e seus irmãos, bravos que lutaram generosamente pelo judaísmo. 2:21. Judas e seus companheiros, introduzindo-se furtivamente nas aldeias, chamavam para junto de si seus irmãos de raça, agregando ao seu grupos que permaneceram fiéis ao judaísmo. 8. Certo homem, Raziz de nome, um dos anciãos de Jerusalém, foi denunciado perante o emissário do rei sírio por causa de sua afeição pelo judaísmo e expusera então com grande constância o seu corpo e a sua vida pelo judaísmo. 14:38. É óbvio que judaísmo nesses exemplos não se refere aos judeus do ponto de vista biológico. Alguns, nascidos judeus, haviam abandonado o judaísmo, outros lutavam por ele e mantinham-se fiéis. Naturalmente a palavra descreve uma vida em conformidade com a Torá. Em outras palavras, um certo estilo de vida, exatamente como o conceito contrário, o helenismo e a penetração estrangeira chegaram a tal ponto que os sacerdotes já não mostravam mais nenhum zelo pelo serviço do altar. 4:13-14. Todavia, assim como os não-gregos podiam tornar-se helenistas bastando para isso dedicar-se às práticas helênicas, também os não-judeus podiam, ao que parece, tomar-se adeptos do judaísmo adotando um estilo de vida judeu. De fato, encontramos os primeiros exemplos conhecidos de conversão ao judaísmo nos dias dos Asmoneus. Eles converteram à força os não-judeus com o objetivo de proteger a população de maioria judaica em território tradicionalmente judeu. Contrariamente ao episódio dos casamentos mistos dos dias de Esdras, essa era uma mudança muito grande no que se refere à percepção da identidade judaica. Esdras não sabia o que fazer para converter os não-judeus, os asmoneus sabiam. Diferentemente dos judeus do período asmoneu, Esdras desconhecia o conceito de conversão ao ismo. E se o helenismo havia conseguido tomar-se um ismo de âmbito mundial, por que não deveria o judaísmo nutrir semelhante aspiração? Não é preciso muita imaginação para se dar conta da importância desse novo fenômeno como a pré-condição necessária para a autocompreensão do cristianismo primitivo e de sua vocação missionária. Não estaria, porém, o judaísmo por demais atrelado a uma cultura específica e a uma língua incompreensível para a maioria dos não-judeus, impedindo assim de se tornar um forte rival do helenismo. Gregos em Israel. Talvez a prova mais contundente da extensão a que o judaísmo e o helenismo estiveram expostos um ao outro durante os séculos cruciais próximos do nascimento de Cristo esteja no estudo das línguas usadas em Israel. Um visitante grego não teria problema algum de comunicação nas ruas e no comércio de Jerusalém. O grego, originariamente, consistia em uma mistura de diferentes dialetos locais falados na Grécia. Depois das conquistas alexandrinas, o grego tornara-se uma língua internacional, e os dialetos locais combinaram-se dando origem a um grego comum, koiné, usado por todos e entendido em toda parte. Em suma, o grego era o inglês do antigo mundo mediterrâneo. A maior parte dos falantes desse novo grego koiné não era de origem grega. Para eles, o grego era uma língua adquirida. Do ponto de vista do padrão clássico, esse novo koiné soava deselegante e bárbaro. Contudo, era um meio de comunicação rico, nuançado e eficaz que foi elevado à mais alta condição literária por muitos autores talentosos que a ele recorriam para desenvolver novas formas literárias fazendo jus, assim, ao espírito da época. Essa é a língua empregada por inúmeros autores judeus da época e pelos autores do Novo Testamento. É a língua da elite ilustrada de todas as províncias do Império de Alexandre, tendo-se tomado também a língua predileta do meio cultural mais elevado de Roma. Mais importante, talvez, do que isso, seja o fato de que o grego conquistou um lugar seguro como língua falada e escrita em Israel entre a população judaica nativa. O grego não substituiu o hebraico e o aramaico, mas, ao que tudo indica, foi usado em adição a essas duas línguas. 31. A arqueologia nos dá alguns exemplos bastante significativos. Muitas inscrições foram encontradas em ossuários 32 que datam de cerca de 200 anos antes de 135 depois de Cristo. Essas inscrições seriam lidas pela família do morto, por isso presume-se que tenham sido escritas em línguas que fossem familiares aos seus parentes. De um total de 194 inscrições conhecidas
conhecidas, 26% delas estão em hebraico ou aramaico, ao passo que 64% foram redigidas exclusivamente em grego. Outras inscrições judaicas também foram encontradas em grego, o que significa, sem dúvida, que o propósito de quem as escreveu era o de fazer-se entendido pela maioria da população letrada. Entre os achados da caverna das cartas no deserto da Judeia, atribuídos a Bar Kokhba e a seus homens, algumas cartas estão em grego. Na antiga cidade galilaica de Bet-Searim, foram encontradas muitas catacumbas com inscrições funerárias datadas do 1º ou 6º séculos depois de Cristo. As catacumbas mais antigas datam do 1º ou do 2º séculos, e todas as inscrições nelas encontradas estão em grego. As outras catacumbas também contêm diversas inscrições em língua grega. 33 É evidente, portanto, que o grego era a língua usada correntemente no tempo em que Jesus viveu e também durante o estabelecimento da igreja primitiva. É provável que fosse mais um grego híbrido usado da mesma forma com que o inglês é usado em Israel hoje em dia. Tal fato não deve surpreender o leitor familiarizado com o Novo Testamento. Dois dos discípulos de Jesus tinham nomes gregos. Filipe e André foram exatamente eles que tiveram a ideia de apresentar alguns gregos, possivelmente gentios tementes a Deus ou prosélitos de fala grega, a Jesus. João 12, 20, 22. A observação feita em relação a Filipe neste contexto, que era de Betsaida da Galileia, parece inicialmente irrelevante, mas pode indicar que era fato sabido que em Betsaida falava-se o grego. A escolha, pelos pais de Pedro, de um nome grego para seu irmão André, pode ser indicação de que a língua grega não era estranha à família. Se compulsarmos a literatura rabínica, veremos que alguns dos mais famosos rabinos da antiguidade aparecem dialogando com imperadores romanos e outros gentios da alta hierarquia. Por mais lendárias que sejam essas histórias, elas mostram claramente que a tradição rabínica via nesses rabinos de outrora homens ilustrados que quando necessário recorriam à linguagem comum da época sem dificuldade. Ao que parece, portanto, no 1º e 2º séculos depois de Cristo, o rabinato dava preferência à tradução grega da Bíblia nas sinagogas, uma vez que assim a Bíblia seria mais bem compreendida. Disseminação ativa do judaísmo e do cristianismo. Por que enfatizamos essa situação de bilinguismo, ou trilinguismo, entre a população judaica da terra de Israel nessa época? Porque se trata de algo que tem a ver com uma característica fundamental do judaísmo do período em que Jesus e os apóstolos viveram. Nesse tempo, o judaísmo encontrava-se em posição exageradamente ofensiva. A era dos Macabeus instilara uma nova autoconfiança entre os judeus, e parecia haver um fluxo cada vez maior de convertidos ao judaísmo, em parte como resultado do agressivo espírito missionário que tornara conta dos judeus. 34 Jesus disse aos fariseus: vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido. M.E. 23:15. Além disso, fontes rabínicas confirmam esse quadro de zelo missionário entre os gentios. 35 No 1º século depois de Cristo, muitos judeus haviam se convencido de que sua religião deveria se tornar, em última análise, a religião de todo o povo, e isso em um futuro não muito remoto. 36 Assim, o judaísmo via-se na necessidade de se tornar conhecido na língua de todos os povos. O grego. 37 Os primeiros cristãos compartilhavam dessa convicção, e para eles o tempo do cumprimento havia chegado. Vão e façam discípulos de todas as nações. M.T. 28:19. Em Jesus, o Messias, as promessas bíblicas foram cumpridas em sua totalidade ou parcialmente. Chegar o momento de Cristo reunir um povo para o seu nome. At 15:14. Entre os gentios. Por conseguinte, não há nada antijudaico no fato de ter sido N.T. escrito em grego. Pelo contrário, escrever a mensagem de Jesus em hebraico ou aramaico significaria restringi-la a um público por demais limitado constituído por falantes nativos dessas línguas, o que seria contrário ao espírito do judaísmo de então. Pós-escrito. Em uma bela passagem, o rabino Léo Baik enfatizou o caráter judaico da reação de Paulo diante da visão do Cristo ressuscitado na estrada de Damasco. Ao ir ao encontro dos gentios, Paulo não teve uma atitude anti-judaica, pelo contrário, ele foi fiel aos mais arraigados instintos judeus. Um grego que tivesse tido uma experiência dessas teria refletido, falado e meditado a respeito, ou ainda, falado e escrito sobre o sucedido, ele jamais teria ouvido a ordem: vá, você deve ir. Os gregos não tinham um Deus que lhes desse ordens e os enviasse como um mensageiro seu. Só um judeu tinha consciência de que a revelação trazia consigo a missão, que a disposição imediata de assumi-la era o primeiro sinal e testemunho da fé. Paulo soube que naquele instante era-lhe concedido o apostolado em nome do Messias. 38 Sobre o templo. Procuramos destacar como a religião judaica, o estilo de vida judeu, mediante o conflito com o helenismo, redefiniu-se tomando-se o ismo, o judaísmo. O estilo de vida judeu tornou-se uma opção para os não-judeus de nascimento. A opção de conversão ao judaísmo tornou-se uma realidade. Todavia, diferentemente do helenismo, o judaísmo não podia esvaziar-se de partes de si mesmo em prol de algo que não fosse um ismo e que jamais viria a sê-lo. No âmago do judaísmo havia algo de local, concreto e imóvel, o templo. No monte do templo, e ali tão somente, o Deus de Israel manifestava-se de maneira especial. No templo, e em nenhum outro lugar, realizavam-se sacrifícios que restauravam a pureza e a santidade a Israel sempre que essas se perdiam. Fora a maculação desse núcleo de
santidade e pureza, ambos os conceitos são indissociáveis, se não idênticos, que deflagrara a revolta macabea. O triunfo da rebelião culminou com a rededicação do templo. O livro de 2 Macabeus não trata propriamente dos macabeus, e sim do Deus de Israel que age em defesa de seu templo. O legado do período helenístico entrou definitivamente no calendário judeu com o feriado de Hanukkah, ou rededicação do templo, o único feriado judeu em que o templo é também o objeto, e não apenas o local das comemorações. O acesso ao templo, a esfera do sagrado, era reservado exclusivamente aos judeus. É por isso que a adesão ao judaísmo era algo mais sério do que a aceitação do helenismo. Não bastava adotar um estilo de vida judeu para ter acesso ao templo. Era preciso tornar-se judeu formalmente, tornar-se membro do povo escolhido e ser purificado. Por esse motivo, o ritual da conversão tinha seu clímax natural na apresentação, por parte do novo convertido, de seu primeiro sacrifício no templo. Em certo sentido, esse era o objetivo de todo o processo, cujo peso para a determinação da identidade judia era insuperável. Com isso, a possibilidade de o judaísmo tornar-se um ismo universal parecia muito pouco provável. E de fato era. Existia aqui uma tensão oculta com a qual o judaísmo teve de lutar intensamente e por muito tempo. O espaço não nos permite explicar as origens das dissensões, dos desacordos e das diferentes escolas de pensamento. No âmago dos desentendimentos havia sempre a questão da pureza e da santidade, e no centro dessa questão havia o templo. O canal Livro Falado tem o propósito de oferecer boa literatura em forma de áudio aos deficientes visuais. Ajude este projeto se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e compartilhando com os seus amigos. Caso esteja gostando do livro, você pode adquiri-lo pelo link na descrição. Comprando pelo nosso link você ajuda o canal com uma pequena comissão sem que nada seja acrescentado ao valor da sua compra. Muito obrigado e nos vemos no próximo capítulo.